Ao vivo, né? Já estamos ao vivo. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento de filosofia, no primeiro encontro baiano sobre o ensino de filosofia na educação básica. É um evento que foi pensado para fortalecer o ensino de filosofia na Bahia, já que a gente sabe que o lugar da filosofia está sempre em discussão no currículo da educação básica. Então, com essa preocupação, né, esse evento foi pensado para criar espaço para a gente poder compartilhar, popularizar saberes filosóficos, trocas de experiências, metodologias, e pensar, afinal de contas, o ensino de filosofia como um problema filosófico mesmo, né? A nossa programação começou ontem com uma mesa de abertura, que está disponível no canal do nosso evento, e que vale muito a pena. Hoje tivemos várias mesas de comunicação, essa é a última rodada das mesas da parte da tarde, às 19 horas ainda temos mais uma também, que vai estar disponível no canal do YouTube, e essas informações também estão no nosso canal do Instagram. Amanhã a gente ainda vai ter uma programação que será presencial aqui no campus IFBA Valença. Serão oferecidas 2 oficinas aos alunos da educação básica daqui da cidade, além de uma mesa com a equipe executora, que eu já aproveito para agradecer todos os meus colegas docentes que se mobilizaram aí para a organização desse evento, e também para os alunos que estão no suporte técnico aqui. Nessa mesa em especial está o Everson da Conceição. Everson, muito obrigada por esse suporte, você sabe que a gente precisava, obrigada. E aí, amanhã também vai acontecer a mesa de encerramento, que tem como título Os Desafios e as Perspectivas da Formação 2 das Docentes de Filosofia para as Escolas Públicas Baianas, com a professora Celeste Costa e o professor Roberto Kennedy Bastos. Esse encontro foi promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, Campus Valença, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFBA e fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Eu sou professora Geisa, professora de Filosofia do IFBA do Campus Valença, e eu vou ter a honra de mediar essa mesa de comunicação que tem como tema Filosofia e Práticas de Ensino. Essa mesa ela ia ser composta por 3 comunicadores, 3 trabalhos, mas uma comunicadora não pôde participar, então a gente vai mudar um pouco da dinâmica e cada um vai poder falar 20 minutos e vamos deixar o debate e a discussão para o final das apresentações. E aí todos que estiverem assistindo a gente aí pelo canal do YouTube já pode ir deixando as perguntas, os comentários que a gente vai ler no final. Agradeço desde já aos comunicadores, agradeço muito pelo interesse no nosso evento e por estarem aqui compartilhando a pesquisa e as reflexões de vocês. Agradeço a todo mundo que está assistindo e que vai assistir essas comunicações lá pelo nosso canal do YouTube. E é isso. Espero que o nosso diálogo seja produtivo. E sem mais, para não me prolongar muito, eu vou passar a palavra ao Lucas Vinícius Correia Rodrigues, que é um aluno do programa de pós-graduação lá da USP, e o trabalho dele tem como título Notas sobre a Filosofia e o Filosofar na Infância, da incompletude ao filosofar como prática democrática da educação básica. Lucas, a palavra é sua. Primeiramente, obrigado, Geisa, pela mediação dessa mesa. Em segundo lugar, obrigado às pessoas que nos assistem ou nos assistirão. E obrigado pelos organizadores do evento também. É sempre muito bom ter um espaço de discussão acerca da relação entre filosofia e ensino, né? Relação essa que eu julgo ser um pouco posta de lado no interior da academia. Então, obrigado. Vou me ater à leitura do texto para que eu não me perca no tempo. Então, vamos lá. Deixa eu só separar aqui. E aí a gente já começa. Bom, histórico. O texto ele tem 2 subdivisões. Uma primeira se chama Os Filósofos, a Filosofia e a Incompletude da Criança. Então, bom, acerca disso, é histórico a repulsa dos filósofos, ao menos até as luzes, né, em relação à capacidade racional das crianças de filosofarem.
De acordo com Walter Omar Corran, em seu artigo A Infância da Educação, o conceito dever criança. Bom, nele ele apresenta que a tradição ocidental do pensamento filosófico educacional acreditou que durante a infância fosse o melhor momento para introduzir, né, reflexões e pensamentos em direção a uma certa mudança social, e que, portanto, a infância sempre foi vista pela tradição ocidental como um campo de potencialidade para a vida pública em Platão e Aristóteles, teológica para Agostinho e Tomás de Aquino, ou mesmo racional para Descartes. Por outro lado, há como fundo desse ideário o fato de que a infância é instituída como uma situação em que há uma incompletude do pensar e que, por isso, deve ser sobrepujada. Concomitantemente, a infância é associada à falta de experiência e descrédito dada à filosofia. Analisemos essa contradição. Primeiramente, Platão e também Sócrates apresentam distintas expressões acerca disso. Em A Infância, no mesmo artigo do Omar Corran, chamado Infância e Educação em Platão, ele sintetiza que o filósofo, né, ou seja, Platão, pensa a infância na República como o momento em que elas são dominadas pelos desejos, paixões e prazeres, equiparadas a mulheres e escravos, e que, portanto, as crianças estão fora da polis, né, fora da política, fora do pensamento racional. Em vários outros diálogos, Platão afirma que as crianças carecem de razão, compreensão e juízo. O termo infantil em grego é usado como sinônimo de pueril, ingênuo e débil, como no Teteto, por exemplo. Em diferentes diálogos, a figura de Sócrates relaciona a infância ao engano e à contradição e à inconsistência, sugerindo que as crianças são facilmente enganadas e tendem a ser incoerentes. Há também referências à limitação da percepção das crianças, indicando que essas só percebem superfícies e não profundidades, como apresentado no Fédon, no Timeu, no Carmides, no Gorgias, entre outros. Eu estou suprimindo as referências diretas para poder falar de forma geral em relação à tradição da história do pensamento. Aristóteles, embora tenha afirmado romper com seu mestre em prol da verdade, assumiu que as crianças frequentemente são são consideradas como animais inferiores e dotam de uma imoderação natural, o que indica que, embora a criança se depare com a lei e com a virtude do adulto, ela só poderá acessá-la por meio de um preceptor, por meio de um logos de um outro, que será capaz de racionalizar o instinto indecente da criança, o que culmina numa recusa total do pensar na infância. Seguindo de modo breve, né, porque o intuito aqui não é retomar a história da filosofia como um todo, mas sim demarcar alguns elementos, no clássico A História Social da Família e da Infância, de Philippe Arré argumenta que, na civilização medieval, o conceito de infância, primeiramente, não existia. Ou se existia, não era representado nas obras de arte, nas representações simbólicas da sua época. Segundo o historiador francês, que eu cito na página 50, até o século VII, a arte medieval não abordava ou tentava representar a infância, levando à possibilidade de um silêncio em relação à própria concepção de infância. A pesquisa iconográfica de Ares, ainda em História Social da Criança e da Família, revela que, até o final do século VIII, nada disso mudou. Com isso, ele sustenta que, na Idade Média, a infância nem mesmo era sequer erigida, de modo que, mesmo nomes distintos da Idade Média, como Agostinho e Tomás de Aquino, Agostinho nas Confissões e Tomás de Aquino em Sobre as Sentenças, tomam a infância como um lugar pré-filosófico. Para Agostinho, a infância é um marcador expressivo da prática de propensão ao pecado e da insuficiência do homem, enquanto para Tomás de Aquino é um período em que a razão não está plenamente desenvolvida e que depende de um acesso a uma teologia racional. Por fim, quando nós pensamos em Descartes, a concepção de infância, a infância é marcada nitidamente pelo estágio histórico
que deve ser superado pela prática de um método e pela desobstrução dos prejuízos, por meio de uma atuação da vontade, como diz o discurso. Para Descartes, a união da alma e do corpo, que ocorre desde o nascimento, desde a gravidez, segundo a Carta a Chanot, de 1 de fevereiro de 1647, determina que a infância é um aprisionamento inicial da razão, o que exigerá uma libertação racional. Com isso, a infância não contribui, né, significativamente para o desenvolvimento da subjetividade. Ou seja, a gente pega os principais representantes da filosofia que nós estudamos e todos eles assim, pisam na casca de tomate e instituem a infância como um obstáculo que impede o contato de um sujeito com o pensamento. Dado que a razão ela se altera, porque é uma situação, mas é uma razão que se altera apenas quando se sai da infância. Né? Ora, com essas informações, esperamos estar ao menos aptos a deduzir uma hipótese de que a filosofia resguardou durante longos séculos do seu desenvolvimento uma cisão, qual seja, o ato de filosofar, isto é, o conhecimento de uma certa forma de se pensar, agir e discursar, e de um outro lado, a infância, enquanto conceito simbólico que varia entre os filósofos, embora todos concordem no interior de seus próprios sistemas, uma demarcação de que a infância é um lugar da inferioridade, da não-razão. A potencialidade da infância encontra, na verdade, em tornar-se adulto. Ser criança é ser potencialmente adulto, é ser potencialmente racional. Todavia, é preciso notar que se, por um lado, essa tese de incompletude racional da criança tenha sido negada ao longo da história da filosofia, a começar com Rousseau, e ainda com Matteo Lipton no século XX, é preciso pensar, bom, e como se substitui, então, uma incompletude? Com uma ideia de completude. Não basta só negar a incompletude da criança, é preciso substituí-la por uma ideia de completude. Daí chegarmos ao segundo ponto dessa fala, o filosofar como completude. No interior do recorte que eu escolhi como filosofar como completude, eu utilizo um nome chamado, um professor emérito chamado Michel Tosi. Ele ainda está vivo, tem 87 anos, é professor emérito da Universidade de Lyon, e ele conduziu e conduz distintos ensaios e estudos sobre a relação entre filosofia e infância. E, bom, no âmbito prático, a introdução da filosofia para as crianças tem sido uma característica notadamente marcada desde a retomada desse assunto com as atuações de Lippmann. A crítica principal advém da ideia de que a filosofia não é sustentável para as crianças devido à ausência de um processo conceitual ou crítico bem estruturado na primeira infância. Argumenta-se que seria mais apropriado aguardar a adolescência, quando o discurso racional e o pensamento abstrato se tornam distintos no processo formativo. Essa crítica, embora razoável, talvez, parece estar enraizada, ao menos no Brasil, quando a gente pega o primeiro texto de fundamentação da filosofia no ensino médio, tem sido criticado, A tradição tem perpetuado, ao que parece, a ideia de que o filosofar está intrinsecamente ligado a um conhecimento aprofundado da história da filosofia, está ligado a um certo acesso à cultura, e que, portanto, a criança não acessa isso, Ou seja, os documentos de educação, como a PNE, Primeira PNE de Educação, ela coloca a criança num aquém. Em termos mais claros, estamos lidando com uma abordagem conhecida como um certo estruturalismo, em que tem uma indissolubilidade do discurso filosófico com a sua história. Nessa perspectiva, o filosofar não implica necessariamente resgatar o sistema filosófico à luz da contemporaneidade, mas sim concentrar-se no discurso específico de cada autor. Aquela coisa, estudar filosofia é estudar um autor e não pensar. Bom, o fato é que a consequência imediata desse modelo reduz a filosofia à academia, restrita a uma certa aristocracia do saber, que deteria o logos capaz de legitimar o conhecimento filosófico.
Contudo, Michel Tosi, inspirado na abordagem de Matthew Lipton em Philosophy of Children, propõe que a capacidade de filosofar não está necessariamente atrelada a um extenso conhecimento histórico, mas sim a uma habilidade intrínseca de questionar e refletir. Então, uma forma de substituir a incompletude da criança é deixar de assimilar a filosofia a uma tradição e assimilar a filosofia a uma forma de questionamento e reflexão. Em seu ensaio, que eu traduzi, chamado Conduzir uma Discussão Filosófica em Classe, a atuação da filosofia é resposta como uma prática discursiva e democrática ao mundo. Basta reconhecer, tal como fez Kant, que a faculdade de reproduzir não é a mesma de criar, de modo que pode-se criar sem se reproduzir, e, portanto, pode criar-se filosofia sem reproduzir uma certa filosofia, ou uma certa história da filosofia, ou uma certa cultura. Isto é, Michel Tosi acredita que a criança é capaz de, a partir de certos dispositivos discursivos propostos pelo professor, atuar realizando problematizações que fundamentam um discurso pautado em conceitos e argumentos. Ou seja, um discurso filosófico, tal como concebe Kant em sua Arquitetônica da Razão Pura, página 612 da Crítica, salvo engano. Tosi, portanto, descola a história da filosofia do ato de filosofar, distanciando de uma certa tradição francesa historiográfica que institui uma história como centro. E, portanto, se as crianças não necessitam acessar as obras filosóficas, não necessitam acessar uma certa tradição, elas serão capazes de pensar. E como elas pensam, elas criam aquilo que Tosi nomeou como uma comunidade investigativa. A sala de aula evidencia-se como um espaço em que a filosofia, enquanto tradição e reprodução, é posta momentaneamente de lado a fim de se introduzir um certo filosofar, um enfoque de habilidades de desenvolvimentos cognitivos por meio dessa comunidade de investigação. Nesse contexto, a filosofia para as crianças busca cultivar o pensamento organizado e coerente, incentivando discussões colaborativas em que os participantes não buscam impor suas visões, mas construir coletivamente, não o conhecimento estrito, mas uma certa forma de discursar. E produzir um discurso não é um ato vazio, como nos recorda Wittgenstein. Trata-se de construir um certo real. Entretanto, ao lidar com essa atuação, a filosofia, o filosofar e a infância, é crucial responder à inquisitividade natural das crianças, uma vez que é exatamente por meio de um processo de filosofar autônomo que se estabelece um pensamento democrático. E nessa comunidade de investigação proposta por Tosi, segundo ele, conduz a filosofia a um campo prático, a um campo político, porque constitui também um espaço de democratização da fala. Né? Por isso que o objetivo da filosofia, diz Tosi, ou melhor, o objetivo da filosofia na sala de aula, no ensino básico, é inventar uma nova forma de debate filosófico coletivo para a história da filosofia. Bom, em conclusão, em síntese, ao longo da história da filosofia, a capacidade das crianças de filosofar foi historicamente repudiada. Em tradições filosóficas ocidentais, a filosofia foi associada à falta de razão, à falta de experiência e, consequentemente, à falta ou à incapacidade de realizar atos filosóficos, em visões de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Descartes. Apenas como título de exemplo, mas surge em Plotino e muitos outros nomes. No entanto, com o advento de pensadores como Lippmann, no século XX, uma nova abordagem passou a ser explorada. Lippmann propõe que a capacidade de filosofar não está necessariamente ligada a um extenso conhecimento histórico, mas a uma habilidade intrínseca de questionar e refletir. Michel Tosi, influenciado por Lippmann, defende que a infância não deve ser percebida como um estágio de completude, mas sim como um momento em que as crianças são capazes de pensar autonomamente, desde que elas se incluam numa comunidade investigativa. Essa visão culmina numa proposta de abordagem democrática e filosófica, em que se trata de uma recusa
da filosofia e do conhecimento enquanto saberes restritos aos homens e aos adultos. E, bom, termino minha fala assim. Lucas, muito obrigada pela apresentação. Trouxe. Bem, vamos deixar para a hora da discussão, mas muito obrigada. Eu vou direto, então, à apresentação do Alexandro Costa Santos, que vai apresentar o trabalho com o título Teoria e Prática em Filosofia Política, uma abordagem interdisciplinar. Esse trabalho tinha coautoria do Emanuel Luiz Roque Soares, mas o Alexandro que vai ser o comunicador. Alexandro, a Vanessa, se eu não me engano, Everson, a Vanessa está aí? Coloca ela aí na tela, por favor. Oi, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, boa tarde. Então, a Vanessa, agora vamos apresentá-la, que a gente falou que você não estaria por algum imprevisto, mas que bom que você chegou, seja bem-vinda, sei que vai colaborar muito com a nossa mesa. E aí vamos voltar para aquela dinâmica dos 15 minutos, por favor, Alexandro, tá bom? Que aí dá tempo de todos nós falar, de todos vocês falarem. Pode ser? 15 minutos, então, para sua fala, obrigada. Pode começar o trabalho do Alexandro, mais uma vez, é Teoria e Prática em Filosofia Política, uma abordagem interdisciplinar. Eu enviei o arquivo, não sei se chegou aí. Parece que foi. Chegou o arquivo? Deixa eu ver. Não foi não. Vamos, então, direto para a apresentação mesmo, sem o compartilhar. Boa tarde, pessoas. Eu sou Alexandro, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia em Rede Nacional, com campus na UFRB, CFP, na cidade de Amargosa. Meu orientador é o professor Dr. Luiz Emanuel Luiz Roque Soares. Ele não pôde participar agora porque está em uma outra reunião. E a ideia hoje é compartilhar um pouco da experiência do professor de filosofia, que neste caso sou eu, que durante algumas aulas tivemos a ideia, quando eu falo tivemos porque eu não penso sozinho, eu tenho sempre meus alunos para estar ali comigo, pensando em algumas possibilidades para que o ensino da filosofia se torne mais dinâmico e interessante para todos que estão envolvidos. A experiência a ser relatada aqui, ela ocorreu em uma escola estadual. Vou falar o nome da escola porque eu tenho permissão para isso, eles me permitiram, no Colégio Estadual de Milagres, e com a turma de terceiro ano do ensino médio, na disciplina de filosofia, e o objetivo foi dialogar com outras disciplinas, assim como sociologia e história. Mas como trabalhar interdisciplinar em uma turma ou em uma escola em que o currículo ele ainda traz uma ideia de educação de um currículo ainda disciplinar. Eu só estou abrindo aqui o arquivo que o computador resolveu travar agora. Então, o objetivo desse trabalho, desse projeto, é mostrar que a filosofia ela pode ser trabalhada de forma dinâmica sem perder o rigor filosófico, porque acho que é essa parte que é interessante, quando a gente tenta atrelar a teoria e a prática sem que uma delas sobreponha o outro, mas que aconteça de forma parceira. Mas o foco desta discussão aqui, ela perpassa pela interdisciplinaridade. Nós temos alguns itinerantes
aqui na Bahia, que se chama transdisciplinar. Mas de transdisciplinar eu não consigo enxergar na prática, assim como nós temos um documento que rege a educação, né, que diz que no final do ensino médio esse aluno ele precisa sair com um senso crítico. Mas como trabalhar esse senso crítico a partir de uma única disciplina? Essa aí foi a questão que perpassou o tempo todo para isso. Então, a ideia é trabalhar a filosofia política, a importância da filosofia política na formação crítica do estudante. E Mariana Chauí, em suas obras, ela me trouxe muitas ideias, né, para trabalhar, e ela diz o seguinte: a criação dos gregos e romanos a criação dos gregos e romanos, a política tem como finalidade, em suas origens, a vida justa e feliz, isto é, a vida propriamente humana digna de ser livre. Esse projeto, ele culminou justamente no período da eleição para prefeito no Brasil. E o risco era qual era o risco que nós estávamos correndo ali naquele momento? Eleição municipal, e nós colocamos na escola uma eleição para simular a realidade e, a partir daí, pensar em alguns conceitos políticos importantes que dá suporte para que esse sujeito ele consiga se perceber enquanto parte daquele que constrói também a política brasileira. Vamos nos ater aqui ao Brasil. A metodologia utilizada para esta dinâmica foi de Gaspari. Ele traz em sua metodologia, né, 5 elementos, 5 etapas, que é da pedagogia pós-crítica. Ele traz 5 etapas. Dessas 5 etapas, a primeira é prática social inicial, que é o momento de buscar informações para saber o que é que o aluno sabe, principalmente da política. A segunda etapa é o processo de problematização. O que problematizar ali naquele momento para que o aluno ele pudesse se interessar pela questão da política a partir de uma perspectiva filosófica e não somente a partir da política vivenciada em seu dia a dia. A política do dia a dia, eles já estavam tendo contato. E a ideia era a gente trazer aquilo que estava lá fora para dentro da escola, mas de uma forma consciente, de modo que a gente pudesse mostrar para eles que a política perpassava não somente por aquelas questões que está ali, mas que a política estava intrínseca no ser humano, no seu dia a dia. O terceiro momento dessa metodologia utilizada foi o momento da instrumentalização. E nesse momento, o Gaspari vai estar nos orientando a buscar o processo de produção de materiais. Não é com essas palavras que ele traz, mas a ideia é justamente essa, de produzir. Esse produzir vai ser um suporte justamente para a quarta etapa, que é a catarse. Neste momento, é o momento de relacionar a teoria e a prática. O que este aluno aprendeu e o que este aluno aprendeu enquanto teoria e como este aluno ele pode estar aplicando isso à prática no seu dia a dia. E o quinto momento é justamente a prática social ressignificada. O que esse aluno conseguiu perceber ou conseguiu aprender sobre filosofia política e sobre filosofia política? Essa foi a metodologia utilizada para este trabalho, né? A justificativa se deu
a partir do seguinte: o ensino de filosofia no ensino médio deve oportunizar uma reflexão crítica sobre a realidade e o lugar onde o aluno está inserido, assim como uma visão mais ampliada de mundo. Desta forma, a interdisciplinaridade surge como uma abordagem possível que amplifica as possibilidades de compreensão e a construção do conhecimento, conectando a filosofia a outras disciplinas. Por exemplo, sociologia e história foi a que nós utilizamos. Ou áreas do conhecimento, como ciências humanas, né, que perpassa por outras disciplinas, ciência da natureza, linguagem e matemática. Por que usar uma abordagem interdisciplinar? Qual a diferença? A interdisciplinaridade, ela foi trabalhada a partir daquilo que Ivani Fazenda chama de atitude. E a Ivani diz que a interdisciplinaridade não é apenas um compilado de disciplinas que se junta para, no final, trazer um resultado. Isso aí nós teríamos um outro nome, que poderia ser chamado de multidisciplinar, pluridisciplinar, mas a interdisciplinaridade ela requer essa ponte, este diálogo entre as disciplinas, né? Esse estreitamento sobre esse processo de fragmentação que ocorre a partir dessa nova ciência que surge, né, na modernidade. O objetivo foi abarcar disciplinas de filosofia, história e sociologia, oportunizando a compreensão holística da política, articulando teoria e prática na formação do pensamento crítico, reflexivo e de participação ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Desenvolver uma prática interdisciplinar e analisar os efeitos da aprendizagem, promovendo, assim, um pensamento crítico. Neste processo, alguns conceitos eles foram trabalhados, como o de justiça, poder, democracia, participação. Alguns autores, alguns filósofos foram utilizados, desde a Platão, a Rousseau, a Marx, a Hannah Arendt, e a interdisciplinaridade ficou por conta de Ivani Fazenda. Tínhamos outros teóricos que se discute a interdisciplinaridade, mas Ivani ela consegue trazer um ponto que é nos envolver a partir das leituras que ela nos possibilita. Ela parte da vivência para mostrar como o diálogo pode ser feito, né, a partir da sua prática. E um outro elemento que ela traz é o seguinte: discutir interdisciplinaridade é você falar do lugar de onde você está vivenciando. Não se discute interdisciplinaridade apenas a partir daquilo que o outro disse, mas a partir de uma vivência que lhe inquieta e você passa a ter atitude. Por isso que ela traz a interdisciplinaridade enquanto atitude. Porque essa atitude, que em alguns momentos ela também vai chamar de ousadia, é lutar contra um sistema que, na teoria, se diz que é interdisciplinar, e na BNCC, nos documentos que nós temos que regem a educação, eles trazem essa questão desde lá da década de 70. Porém, ainda há uma grande confusão em o que é e como trabalhar a interdisciplinaridade nos espaços escolares, porque nós temos uma formação que não nos possibilita pensar desta forma. Nós temos uma formação, isso aí a gente pode ver dentro das próprias universidades, que perpassa por disciplina. E quando chega na educação básica, eles pedem um currículo que seja interdisciplinar. Como trabalhar? Essa é uma das questões que eu venho discutindo na minha pesquisa do mestrado. A turma trabalhada, ela tinha um número
mais ou menos de 28 alunos, né? Nós focamos justamente no tema ética, democracia e desigualdade, porque aí a gente trabalhou tanto a partir de uma perspectiva histórica, sociológica e filosófica. As dinâmicas utilizadas foram rodas de conversas, debates com dilemas ético-político, linha do tempo, com fatos políticos marcantes, análise de memes, charges de fake news, utilizando da tecnologia, produção de cartazes, vídeo, campanha de conscientização. Na avaliação, os critérios foram a participação. Um dos elementos que eu mais me ative foram as argumentações que eles criavam para os debates, o envolvimento nas atividades, produção escritas e orais. Meus instrumentos de avaliação foram a autoavaliação, a observação que o professor ele fazia em cada uma dessas etapas que Gaspari ele propõe, um questionário de percepção, análise da produção. Nas referências, eu me ative a Marilena Chauí e a Luiz Gaspari, com outros textos, mas esses dois foram os norteadores para isso. Porém, nós precisamos pensar, quando chega o tempo, minha vida, 2 minutos, finalizando já. Porém, a interdisciplinaridade, ela requer outros elementos que não é somente professor e aluno, mas requer o envolvimento de toda a comunidade escolar. Isso pensando na interdisciplinaridade escolar. E o interessante foi que todos se envolveram, inclusive a comunidade externa, envolvendo candidatos a prefeitos na época, depois o prefeito eleito, ele participou da cerimônia de posse dos alunos, e no final a escola acabou ganhando um prefeito, vice-prefeito e vereadores atuante. E qual era o objetivo dos alunos enquanto isso aí? É pensar em políticas públicas dentro da escola que pudesse melhorar não somente aquilo que eles queriam, mas de toda a comunidade escolar. E hoje a escola ela tem agora a dinâmica de todo ano trazer essa eleição para prefeito e vice-prefeito dentro da escola, pensando justamente na busca dessa transformação social que tanto o Ivani Fazenda traz a partir da interdisciplinaridade e Gaspari a partir da sua metodologia. Como o tempo acabou, eu me atenho aqui e fico para as perguntas que surgirem. Olha, Alexandro, muito obrigada pela sua exposição. Vamos à fala já da Vanessa e a gente faz esse debate no final. A Vanessa Ribeiro Morello, ela é professora da Rede do Estado do Espírito Santo e também do programa de pós da UFES. O trabalho dela tem como título Ensino de Filosofia na Educação de Jovens e Adultos, a reciprocidade entre a autonomia discente e o diálogo como forma de filosofar. Vanessa, a fala agora é sua. Ok, obrigada. Vocês me ouvem tranquilamente? Sim, tranquilo, perfeito. Vou aqui para apresentar, só um segundo. Acho que eu estou com um probleminha também, mas vamos lá. Só fazendo uma pequena correção, eu sou aluna, né, do programa de mestrado profissional. Então, eu sou professora da rede estadual, daqui do estado do Espírito Santo, e aluna do programa de mestrado profissional em filosofia pela UFES. E eu tenho uma pesquisa, minha pesquisa que está em desenvolvimento com os alunos da Educação de Jovens e Adultos, da EJA, juntamente com o meu professor orientador, professor doutor Jorge Augusto da Silva Santos, que compõe, né, o quadro de profissionais da UFES. O professor Jorge, ele está de férias, né, no momento, então eu vim aqui representá-lo e representar essa nossa pesquisa também. E levar um pouquinho para vocês das nossas práticas
que são desenvolvidas na educação de jovens e adultos. Eu confesso que, atuando ali com o ensino médio, com a faixa etária dos adolescentes, e depois com a educação de jovens e adultos, foi onde eu realmente me encontrei, né, enquanto professora de filosofia. Por quê? Muitas vezes, né, os alunos, eles realmente nos questionam, por que filosofia? Por que eu estou estudando esses teóricos? E quando eu comecei a atuar na educação de jovens e adultos, que tem toda uma abordagem sobre o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, né? Então, a metodologia das minhas aulas de filosofia, elas tiveram que ser revistas. E foi aí que eu também tive que rever a minha prática docente, né? E aí, com isso, surge, então, o meu projeto atual, que eu estou desenvolvendo, né, no mestrado profissional. A educação, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, ela implementou em 2021, se eu não estou muito enganada, o PIPAT, na EJA. O que é o PIPAT? Ele é o Projeto Integrador de Pesquisa e Articulação com o Território. O PIPAT, ele é um componente curricular da EJA, então o aluno, ele frequenta as aulas noturnas, mas ele também tem que participar do PIPAT, do Projeto Integrador, né, de Pesquisa e Articulação com o Território. O PIPAT, ele traz, além de aulas dinâmicas, onde o professor irá desenvolver algum projeto, né, com esses alunos, o PIPAT, ele também é uma plataforma online, né, onde o aluno realiza atividades na plataforma. E no ano passado eu fui convidada, né, a ser a professora coordenadora do PIPAT, desse projeto integrador. E busquei, então, enquanto professora coordenadora do PIPAT, trazer de fato o que o PIPAT pede, que é integrar a pesquisa, integrar os conteúdos escolares com a prática, com a vivência, né? Articular com o território, que nada mais é do que articular os conteúdos programáticos com a vivência do aluno da EJA, que é o nosso foco, né? Então, a educação na EJA, ela precisa de ter um olhar voltado realmente para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho, trazer sentido e significado para esse estudante. Então, eu me baseei, né, nas referências bibliográficas principalmente em Paulo Freire, né? Paulo Freire, que vai falar de uma educação dialógica, que trouxe, né, sua metodologia de alfabetização de adultos. Então, muitas teorias e pesquisas e falas, né, de Freire, eu pude perceber mesmo na prática, na minha prática, né, com a EJA. Um trecho que Freire cita em Pedagogia do Oprimido vai dizer que o nosso papel enquanto professor, né, nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou tentar impor a nossa visão, né, para os alunos, mas dialogar com esse aluno sobre a forma com que esse aluno vê o mundo e também aprender, nós enquanto docentes, aprendermos com a forma com que esse aluno vê o mundo. Continuando então na fala de Freire, temos de estar convencidos de que a sua visão de mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a situação no mundo em que se constitui. Ou seja, o nosso alunado, o nosso público, ele constitui um mundo e ele tem uma visão já pronta, transformação sobre esse mundo. Então, nós, enquanto docentes, né, de filosofia, e eu ali, né, na minha prática do programa, né, do projeto integrador, eu busquei muito articular e trazer uma visão de mundo, aproveitar essa experiência do aluno para, aí sim, formular as minhas aulas de filosofia. Né, vou falar um pouquinho quais foram, né, as práticas desenvolvidas, então, na educação de jovens e adultos. Baseado em uma educação dialógica, né, de Paulo Freire, que Paulo Freire vem falar que temos que ter uma educação dialógica, ouvir as necessidades, os anseios, os quereres, né, do nosso alunado, para então buscar realizar uma abordagem educativa a partir de uma dialogicidade que vai acontecer tanto de nós para com os alunos, do aluno para conosco e vice-versa, né? É um processo inacabado, a gente está, né, em constante transformação, em constante evolução, então nós temos muito a aprender com eles também, né? Muitos dos meus alunos, eles são até mais velhos do que eu, são
são trabalhadores, são senhoras, são mães, são esposas. Então, eu tenho um corpo de alunos que tem uma vivência até mesmo muito diferente da minha vivência, do que eu tive até hoje. Então, mais do que nunca, eu tive a chance de aprender com eles também. Então, como que se deu, né? Como que se dá minhas aulas de filosofia desde que eu entrei para esse projeto do PIPAT, que acontece, né, aqui na rede estadual do Espírito Santo, como que minhas aulas de filosofia, elas acontecem desde então. A gente busca, e aí linkou muito com o trabalho do Alexandro, a interdisciplinaridade. Por quê? O PIPAT, o projeto integrador, ele busca integrar o aluno, a sua vivência e o seu mundo do trabalho, mas ele também busca a junção ali com o corpo docente. A prática, a gente vai ter elementos da química, da física, do inglês, a gente tem uma interação com os outros professores para construir um ensino na educação de jovens e adultos que traga, como eu falei, sentido e significado para esses alunos. Então, uma abordagem dialógica, né? Como que a gente faz? Primeiro, a gente tem uma abordagem dialógica com os alunos, a gente ouve, né, os anseios deles, as dificuldades e o que eles mais enxergam na sociedade como um problema, para que a gente possa, em conjunto, buscar, então, a solução. E a minha prática, né, ela foi pautada na falta de mão de obra qualificada no município, né? Como a gente fala de jovens e adultos que estão no mercado de trabalho e por algum motivo hoje eles frequentam a educação de jovens e adultos, né, porque em algum momento, em algum momento ali da trajetória e do percurso, eles tiveram que interromper os seus estudos para ter família ou por qualquer outro motivo, né, e então hoje eles estão, né, eles são públicos da EJA hoje, então a gente busca construir, né, de forma coletiva, abordagens que irão dialogar com as vivências desses alunos. Então, a gente busca uma construção coletiva, né? A gente incentiva os alunos a expressar, a argumentarem, questionarem, não só os conceitos filosóficos, mas a gente busca com que eles expressem, argumentem e questionem os problemas da atualidade e buscar, a partir de então, tentar uma solução de forma coletiva, né? Trazendo uma visão transformadora e não uma visão bancária, né, como Paulo Freire fala, abandonarmos uma educação bancária em que a gente vai chegar e depositar no aluno um conteúdo, mas a gente busca criar e construir de forma coletiva esse processo de ensino-aprendizagem, construir de forma coletiva com os alunos. Então, a gente busca uma educação transformadora que visa não apenas transmitir os conhecimentos, mas que busca propor uma educação dialógica entre os educadores e os educandos. Então, a gente teria o quê? Uma pirâmide, né? Na base da pirâmide, a gente tem uma participação ativa dos alunos, dos professores, de todo o corpo docente. No meio da pirâmide, a gente teria uma dialogicidade, que a gente vai juntar os dois polos, né? Alunos e professores, juntos num diálogo, numa interação e numa troca participativa. E no topo da pirâmide, a gente vai ter uma criticidade, a gente vai ter um desenvolvimento do pensamento crítico, porque o aluno ele vai se sentir participante, né, participativo, ativo e atuante no processo de ensino-aprendizagem. Então, construir com o aluno quais serão os problemas que serão indagados durante a aula, né, construir com ele, faz com que ele se sinta realmente muito mais pertencente a esse processo. Então, a base do nosso processo, ela é o diálogo, ela é a base do processo educativo, né, baseada na pedagogia do oprimido de Paulo Freire. A gente busca desconstruir esse olhar de que o aluno da EJA, ele é o oprimido, ele é o excluído, e não é. Então, a gente vem com esse jeito, né, de trabalhar, para desconstruir essa visão de que o aluno da EJA, ele é o esquecido, ele está ali porque foi o que restou de oportunidade para ele. Não, a gente busca trazer práticas que irão mostrar outras oportunidades para a vida desse aluno, né? Então, a gente trabalha ali, diálogo, conscientização, transformação e libertação. E aí, Paulo Freire, depois, né, da pedagogia do oprimido, ele vem falar da pedagogia da esperança, que a partir do olhar transformador com que o educador, ele trabalha com o seu educando, buscando uma libertação do oprimido, buscando uma educação que liberta, que constrói coletivamente, a gente chega numa pedagogia da esperança. A gente passa a enxergar uma esperança
E esse aluno também passa a ver que a educação de jovens e adultos não é o fim e não é o que restou, ela é um passo a mais para trazer elementos que vão constituir a liberdade desse aluno, né? Que é uma mãe casada, que é uma mãe solteira, que é um trabalhador, um pai de família que voltou para a escola para poder conquistar, né, o seu diploma, para poder abrir as portas de mercado de trabalho. Então, a gente chegou, né, no ano passado, com esse projeto, que está, né, em andamento, a gente chegou, como eu havia dito, em um problema. E o problema aqui no nosso município seria a falta de mão de obra qualificada. Então, mais do que trabalhar os conteúdos da EJA e os conteúdos de filosofia, a gente busca implementar oficinas dialógicas para preparar de fato esse corpo para o mercado de trabalho. Porque se a gente tem um município pequeno, com cerca de 15 mil habitantes, que tem um déficit no mercado de trabalho, porque muitas vezes o aluno ele não sabe estruturar o seu currículo, ou ele não tem um conhecimento básico de informática, ou ele não tem um conhecimento básico em elétrica. Então, a gente buscou, a partir do problema que os alunos detectaram, que era a falta de mão de obra qualificada, a gente buscou soluções. Vamos pensar, então, soluções. E aí a gente compôs, né, uma gama de atividades com esses alunos dentro, né, do projeto integrador, que é o PIPAT. A gente buscou uma gama de soluções para que esse aluno ele chegue na escola e ele saiba que ele está sendo formado para o mercado de trabalho, que ele não está ali somente para receber o seu diploma, né, de conclusão do ensino médio. Então, a gente conseguiu trazer algumas oficinas, a gente conseguiu parcerias com os empresários da cidade, com as associações comunitárias, a gente conseguiu trazer palestras sobre o mercado de trabalho, com representantes da associação comercial do município, né, onde eu atuo. Então, a gente conseguiu trazer uma gama de soluções para que esse aluno se prepare cada vez mais para o mercado de trabalho, que foi, né, o grande problema detectado por eles. E a gente conseguiu, né, linkando ali com o Alexandre, com a interdisciplinaridade, a gente conseguiu fazer oficinas interdisciplinares, como oficina de culinária, a gente conseguiu ofertar oficina de culinária com uma professora de inglês, que ela tem grande experiência na área de culinária, de restaurantes e tudo mais, então a gente conseguiu dar uma aula show ali de oficina, para esse aluno se preparar, para esse aluno que ele quer se tornar um microempreendedor, né, então com todas as instruções que a professora tem, né, tem base para instruí-los, a gente conseguiu dar passos importantes, conseguimos simular entrevistas de emprego, porque na EJA a gente também tem, né, além do público adulto, a gente tem muitos alunos ali de 18, 19, 20 anos, que ainda não têm experiência no mercado de trabalho, então a gente conseguiu dar esse suporte também para o aluno formatar um currículo, que muitas vezes não sabe quais elementos colocar, né, instruí-los a fazer cursos gratuitos que são oferecidos, né, pelo Programa Educacional do Espírito Santo. A gente tem o curso Qualificar ES, que é um programa que oferece cursos gratuitos com certificado ao final do curso, e muitas vezes esses alunos eles não tinham conhecimento desses cursos, então a gente usa na EJA também as aulas de cultura digital, mundo do trabalho, né, para ofertar um espaço e um apoio e um suporte para que esses alunos eles também façam cursos preparatórios. Então, em resumo, o que eu tenho a dizer? Que nós, enquanto professores de filosofia da educação de jovens e adultos, a gente pode, sim, trabalhar problemas atuais, problemas filosóficos, questionadores, mas a partir daquilo que o aluno detecta, né? Então, a partir do que Paulo Freire fala, o que seja uma educação dialógica que vai partir da visão de mundo do aluno para, então, construir as metodologias, construir as aulas, construir os conteúdos programáticos, mas, acima de tudo, uma educação dialógica que vai partir dos anseios e da vivência né, dos estudantes. Então, com isso, né, eu tenho uma pesquisa em desenvolvimento, juntamente com o meu orientador, o professor Dr. Jorge, né, e a pesquisa, como foi dito no início, ela tem como título o ensino de filosofia na educação de jovens e adultos.
a reciprocidade entre autonomia discente e o diálogo como forma de filosofar. Ou seja, eu tenho um corpo discente que é autônomo. Esses alunos, eles já têm uma autonomia, mas eu tenho um resultado recíproco quando eu coloco o diálogo entre eu, enquanto docente, para com esse corpo discente. Então, a todo tempo, essa metodologia e essas aulas, elas vão partir de uma dialogicidade, como o Freire vem falar, né? E, assim, partilhei de forma bem breve, né? O trabalho ele ainda está em andamento, ainda tem práticas a serem desenvolvidas, né? E aí eu só me distanciei um pouquinho ali da filosofia, claro que com o aporte teórico do Paulo Freire, né, que dá um suporte para essa dialogicidade, eu só assim, me distanciei um pouquinho ali dos outros autores, né? Por quê? Porque o foco aqui, ele é o diálogo, o ensino e a educação de jovens e adultos, né? Uma prática articuladora com esse corpo discente. E esse trabalho eu pude desenvolver, né? Justamente porque fui convidada a ser professora coordenadora do PIPAT, como eu havia dito, que é o Projeto Integrador de Pesquisa e Articulação com o Território. Para ser coordenador desse projeto, deve ser um professor preferencialmente da área de humanas, que vai ter esse olhar de integrar o sujeito com o mundo no qual ele está inserido, e, ao mesmo tempo, não desintegrar o corpo docente, buscar essa articulação. Então, tem-se a visão de que a área de humanas ela tem esse olhar mais sensível, esse olhar mais cuidadoso com o aluno. Então, assim, tem sido uma experiência muito bacana poder articular as práticas e incrementar nas aulas de filosofia, nas aulas tradicionais, não deixando o aporte teórico de lado, né, não deixando os referenciais tradicionais que o currículo pede, mas trazendo, de fato, uma educação transformadora para esse público. Obrigada. Obrigada, Vanessa. O Everson pode trazer aí de volta o Lucas e o Alexandro, que acho que agora é hora da gente conversar um pouco. Infelizmente não vai ser tanto tempo que a gente vai ter, mas eu acho que vale a pena, porque eu vi relações aí entre a Vanessa e o Alexandro, tá imediata a relação, né? Mas com o Lucas também. Lucas, quando você estava falando aí da sua pesquisa, do seu trabalho, foi impossível não lembrar das 3 metamorfoses do espírito do Nietzsche, né? E aí chega ele martelando tudo, né? Filosofando com o martelo, e aí pensando, né, que a última metamorfose é justamente da criança, né? É a que cria, né? E então a criança, e é engraçado, porque essa tradição, como você trouxe, traz essa dificuldade, o que seria uma dificuldade para a criança no filosofar, quando na verdade qualquer um que convive com criança ou que já deu aula para criança percebe que as questões trazidas pelas crianças são as mais difíceis de responder. Então eu fico pensando assim, quando Heidegger fala que a filosofia precisa voltar às questões mais essenciais, aí ele pergunta sobre o ser. Gente, é uma pergunta que uma criança faria, assim. Mas você está falando tanto de ser, o que é ser, afinal de contas, né? E são as questões mais difíceis, né? Porque a criança é isso, essa capacidade de criar. E acho que isso fica... Apesar de toda essa tradição ter contaminado tanta gente, a ponto da filosofia só estar ali presente no ensino médio, no currículo obrigatório, a gente sabe que as escolas particulares, por exemplo, dão a oportunidade de crianças no ensino fundamental já ter o contato com a filosofia, ou seja, a importância da filosofia aí na formação dessa criança, né? E o que eu acho que faz o link aí com o trabalho do Alexandro e da Vanessa é que essa possibilidade de criação da criança vem de criar a partir do que é vivenciado. Ela só consegue fazer isso a partir do vivenciado. E a proposta da Vanessa e da Alexandra é justamente essa, né? Essa educação libertadora só é possível também partindo da experiência, considerando cada sujeito como sujeito de conhecimento também. Então, é interessante que a gente começou com um trabalho falando da criança e o Lucas defendendo a criança também como sujeito de conhecimento, né? E chega no final a Vanessa falando do EJA também e a importância da gente reconhecer esse lugar vivenciado por eles, né?
E aí eu acho que as três apresentações falam um pouco sobre a dificuldade da gente, na nossa prática de ensino, de dar espaço ao filosofar mesmo, de propor práticas filosóficas, mas aí vocês trazem aí possibilidades, né? Porque, pela maneira como está estruturado o currículo, né? Então a gente acaba sendo, naquelas três metamorfoses do espírito, sempre o camelo que só vai carregando a tradição, né? E não consegue dar espaço ao filosofar mesmo, né? E aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a palestra de abertura aqui do nosso evento, que foi ontem, que foi a professora Isabel Gonçalves. E ela traz justamente isso, que faz a relação, acho que com os três, mas o projeto dela que falava sobre as filosofias de minha avó, né? Que é a partir da vivência dos alunos, né? Antes de ir para a tradição, antes de falar do cânone, como é importante a gente partir do que aquele sujeito traz de conhecimento também, né? Então, achei muito interessante ver relações entre os três trabalhos. Tanto a Vanessa quanto o Alexandre falam da nossa dificuldade a partir da nossa formação também enquanto professor, né? A Vanessa falou de uma experiência exitosa no PIPAT lá, né, que está acontecendo e está indo bem, mas queria saber também um pouco mais, Vanessa, se teve essa dificuldade por conta dessa nossa formação, que a nossa formação enquanto docente não facilita essa interdisciplinaridade, né, porque como o Alexandre falou, essa interdisciplinaridade não é só juntar as disciplinas, né? É justamente possibilitar a criação, possibilitar a criança, né? O dever criança lá do Nietzsche, que não é só juntar, se fosse só juntar, a gente só ia estar acumulando informação, né? Mas é você ter a capacidade de fazer as conexões, né? Então, se vocês reconhecem, apesar do êxito no PIPAD, Vanessa, se você reconheceu essa dificuldade por conta da nossa formação não ser assim tão interdisciplinar, se a gente... E aí é isso, talvez os três podem comentar um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade de propor, o porquê dessa dificuldade a gente propor práticas realmente filosóficas, e não só ensinar a história da filosofia, né, por conta disso, porque a gente realmente parece que, da maneira como o currículo e o tempo que a gente tem na sala de aula, limita a possibilidade dessas propostas, né. Enfim, queria só que vocês comentassem se vocês veem sentido nessas relações, e depois tem pergunta lá no nosso chat também. Quem quer começar? Pode começar, Vanessa. Foi, sim, muito difícil fazer essas interconexões, principalmente ali com os outros profissionais das outras disciplinas, né? Mas, quando eu lancei essa proposta de ouvir o aluno para depois implementar uma prática no PIPAT, eu conseguia, nas minhas aulas, fazer esse trabalho de ouvi-los, de sala em sala, né? Primeira etapa do ensino médio, segunda etapa, terceira etapa, e ouvir os anseios de cada um deles. Depois que eu fiz essa junção, que eu levei a proposta para a equipe pedagógica da escola, falei, olha, a gente tem aqui o PIPAT, o projeto integrador que precisa acontecer e precisa integrar, eu tenho as propostas dos alunos, e agora eu preciso que o corpo, né, que a equipe pedagógica também se integre para, junto comigo, fazer essas práticas acontecerem. Então, as práticas, elas foram, né, engraçado que elas aconteceram de forma, assim, separadinha mesmo, né? A área de ciências humanas fez uma prática, a área de ciências da natureza outra, mas sempre com todos os professores presentes. Mas isso possibilitou com que todos os professores, eles se integrassem e pensassem que a prática que a equipe de inglês estava fazendo no dia da oficina de culinária era uma prática que era um anseio daqueles alunos, que eles necessitam de ter uma oficina ou de ter alguma experiência para o mercado de trabalho, ou porque esse aluno ele quer ser um microempreendedor. Então, as demais áreas, né, além da área de humanas, as demais áreas, elas puderam ter um olhar mais sensível. Elas sabiam que, numa oficina de elétrica, por exemplo, que foi realizada e coordenada pelo professor de física,
aquela oficina de elétrica, ela estava sendo aplicada porque é uma necessidade básica do aluno no dia a dia, porque são jovens e adultos que têm demandas, que têm famílias, e que aquela prática ali poderia ser uma virada de chave para despertar o aluno a fazer depois, talvez, um curso técnico em elétrica ou algo a mais. Então, mudou também o olhar dos professores, porque eles chegavam na escola e viam, tenho que dar meu conteúdo programático hoje, tenho que dar minha aula de química hoje na terceira etapa EJA. Então, com as oficinas do PIPAT, a gente conseguiu pensar juntos, a gente teve um momento de reunião com todos juntos para poder pensar quais práticas iriam acontecer, e com isso mudar o olhar principalmente do professor, como você disse, que nós somos formados, né, nas licenciaturas para dar nosso conteúdo. E quando a gente chega na educação de jovens e adultos, esse conteúdo ele tem que fazer sentido e significado. Não é simplesmente falar sobre a tabela periódica ou falar sobre os direitos humanos e qualquer outro conteúdo programático, mas ele tem que estar o tempo inteiro fazendo sentido para a vivência desse aluno. Então, é um trabalho que a gente começou no segundo semestre do ano passado e a gente está dando continuidade agora, buscando melhorar o que não conseguiu atender, né, buscando integrar aquilo que ficou um pouquinho desintegrado no ano passado. Então, ele é um projeto constante, né, porque a EJA é constante. Enquanto a gente estiver trabalhando com esse público, a gente tem que pensar práticas diferentes que vão integrar mesmo, mas dialogando também com eles, né, são adultos, então têm vivências, como eu disse, muitos têm mais vivências do que eu, muitos têm o dobro da minha idade, então, mais do que nunca, eu com meu olhar, né, a partir da licenciatura, do que eu estudei na filosofia, eu tenho um olhar, eu tenho uma formação, mas eles têm uma formação de vida também, então eu também aprendo com eles, então é o tempo inteiro estarmos abertos a mudar o nosso olhar e a forma com que a gente vê, e buscando as metodologias melhores possíveis, mas sempre assim, fazendo e refazendo, é uma praxis, né, refletindo, agindo, refletindo de novo sobre a ação, mudando. Quem quer falar? Alexandre, você quer falar? Vamos aproveitar, Alexandre, porque no chat, na hora que você estava fazendo a sua comunicação, apareceu uma pergunta. Você põe aí na tela para a gente, Everson? Acho que era pro Alexandre, não era? Qual a maior dificuldade enfrentada por professores e professoras de filosofia na prática do ensino de tal disciplina, né? No caso, acho que filosofia política, né? Que era o seu tema. Mas fica à vontade aí para comentar. Pronto. Olha, primeiro eu quero parabenizar as duas comunicações e... É Vanessa? Vanessa foi a última que apresentou? Isso. Vanessa, foi um momento maravilhoso ouvi-la falar sobre essa questão da filosofia, do ensino de filosofia na EJA, porque também é um problema que me inquieta muito. Eu tenho algumas turmas da EJA e trabalhar com filosofia com eles é um desafio muito grande da gente mostrar ou caminhos para que eles consigam atrelar essa rica vivência que eles têm, muitos deles têm uma idade superior à minha, à sua, com as teorias que a gente acaba adquirindo conhecimento na universidade. E aí, para eles, se torna algo difícil, às vezes, quando a gente vai falar de liberdade a partir de tal filósofo, falar de justiça a partir de tal filósofo. E aí, essas práticas, elas contribuem justamente para que facilite o entendimento deles, né? Aquilo que eles já vivenciam, relacionando com aquilo que está na academia, em outros espaços. Eu tive uma experiência recente na turma, e aí eu já puxo um pouco já para o trabalho de Lucas, acho que é Lucas, que eu utilizei de uma cadeira para falar um pouco sobre a ideia, o mundo das ideias de Platão. Coloquei uma cadeira sobre a mesa e aquilo já assustou as pessoas. Professor, uma cadeira? Eu falei, cadeira? Tem certeza que isso é uma cadeira? E isso mexeu com todos eles. No final, me apareceu uma criança na sala, filho de uma das mulheres que estavam na sala. Eu fui pedir que a turma ficasse em silêncio e eu perguntei para o aluno seguinte, para a criança seguinte, o que é isto? Ele fala, uma cadeira. Aí eu falei, não, ele tem uma cadeira assim, professor, que minha mãe me ensinou que isso é uma cadeira.
E aí começamos a problematizar sobre o mundo das ideias que Platão traz, de que a coisa ela está em sua perfeito nas ideias, mas que quando vem para o mundo concreto, o mundo real, é apenas uma representação. E a criança começou a perguntar. E cada pergunta que ela trazia me deixava incomodado, porque eu precisava buscar uma metodologia para responder de modo que ela pudesse compreender o que estava sendo colocado e não apenas trazer a filosofia nua e crua como alguns teóricos, alguns professores gostam de colocar ali. Então, é um desafio e parabéns pelo trabalho. Espero ter a oportunidade de ler futuramente. Quanto a Lucas, eu tenho minhas inquietações sobre filosofia para criança, porque eu não sei trabalhar com filosofia para criança. Então, é um outro desafio que os professores de filosofia que estão inseridos no ensino médio, porque a nossa formação é uma formação para o ensino médio, e não para o ensino fundamental ou infantil para trazer a filosofia. Porém, Lucas, eu também já tive experiência filosófica no quinto ano, que uma dos alunos falava tanto de filosofia, e ali é que surge a interdisciplinaridade para mim, e uma aluna pergunta ao professor, o que é filósofo? Como dizer para uma criança o que é um filósofo? É um homem? É uma pessoa que escreve? Então, assim, essa pergunta ela me inquietou durante todo o ano. E naquele momento eu não soube dar uma resposta. Porque eu precisava primeiro entender a questão para depois eu tentar traduzi-la. Quanto à sua fala, Geisa, ela faz sim todo sentido, pelo menos para mim, no que você discorre, e parabéns pelo link que você consegue fazer entre essas três apresentações. E em relação à pergunta feita, qual a dificuldade enfrentada por professores e professoras de filosofia na prática do ensino de tal disciplina? Se estivermos falando da filosofia política, a dificuldade é justamente, primeiro, que nós precisamos ter pessoas, sujeitos, que consigam entender a importância da política no seu processo de formação, não só pessoal, mas enquanto coletivo, porque essa é a ideia do pensar o coletivo. Segundo, nós temos um corpo de aluno que pensa a política a partir daquilo que vivencia, somente a partir daquilo que houve de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, porque é o que está ali para eles. E uma das maiores dificuldades que se encontra para trabalhar com filosofia política é essa ideia que se tem de que política não se discute. Lógico que política se discute. Política se discute tanto que nós temos um sistema que diz para o povo que não se discute. Por quê? É o mecanismo de libertação desse sujeito, dessas opressões que tanto se vê a partir de um determinado sistema. Para o professor, se torna ainda mais complicado, porque uma das primeiras perguntas que se faz é a seguinte: qual é o partido que o senhor defende? Aí eu respondo da seguinte forma: o professor ele não tem partido. Enquanto professor, ele é laico em todos os sentidos, desde a religião às questões políticas. Porque se eu levo as minhas inquietações enquanto Alexandro e não enquanto professor, eu estou interferindo ali em um processo mostrando que determinado ponto é interessante, mas a partir da minha visão. E isto se torna uma grande dificuldade justamente porque muitas pessoas não conseguem abstrair o que é ser o pessoal e o que é ser política. Discuto política a partir também dos partidos, é necessário que a gente discuta, mas antes disso é necessário que a gente mostre a filosofia enquanto essência, a filosofia enquanto esse mecanismo que surge como meio para possibilitar essa educação libertadora desse sujeito.
Porque e aí Aristóteles reforça lá na Antiguidade que nós somos seres políticos por natureza. Então, como retirar este elemento tão importante na formação do sujeito? Não se pode. Mas a gente tem um sistema que tenta privar essa discussão utilizando essas anedotas de que político. Então, as dificuldades encontradas são justamente aquilo que o sistema coloca. Não se discute política e, principalmente, quando a gente tem pequenas cidades que elas se fecham em uma ideologia e não se permite ouvir outras. Isso é o que dificulta ainda mais em trabalhar com essa disciplina no cotidiano escolar. Mas, como Ivani Fazenda diz, que a interdisciplinaridade é um ato de ousadia, nós precisamos ser ousados a estar discutindo tais questões em momentos tão conflituosos que é a política brasileira. Então, essas são algumas dificuldades que eu consigo encontrar. Alexandro, tinha mais uma pergunta para você, mas essa eu vou precisar que você responda muito, muito rápido, de maneira objetiva, desculpa, mas é por conta do nosso tempo e o nosso colega do suporte que ele vai ter que dar suporte a outra mesa. Mas a pergunta é essa daí, já está projetada? Tá, ó. Minha pergunta se eu um diálogo. Sim, houve sim um diálogo entre essa disciplina. Por isso que a interdisciplinaridade ela foi fundamental nesse momento. Porque a partir do momento que o sujeito ele consegue perceber a política, não somente a partir de uma única concepção, dele perceber a política. Olha, a política ela pode ser tanto responsável quanto a solução para os problemas sociais. Então, a sociologia ela busca trazer essa política mostrando que os problemas sociais, muitos deles, são causados pela falta de consciência política que esse sujeito ele tem. E a história ela nos possibilita, a partir de uma linha do tempo, de como a política ela passou a ser abordada durante a história. Então, e a filosofia ela vem justamente com esse processo de reflexão, né? Sobre esses problemas que surgem a partir desses atos políticos. Então, a interdisciplinaridade, sim, ela aconteceu de modo que houve envolvimento não só do professor, do aluno, mas de toda a comunidade escolar, assim como da comunidade externa, que é o que Ivani vai chamar de integração no final. Obrigada, Alexandro. Agora vamos dar espaço ao Lucas. Lucas, quer fazer algum comentário, alguma consideração? Eu acho que vou ser breve, assim, eu acho que uma curiosidade, essa foi uma pesquisa que eu fiz quando eu estava na licenciatura, mas no mestrado eu estudo a formação da história da filosofia no Brasil, bom, eu estou em vias de terminar isso e eu tenho uma hipótese. A hipótese é que a história da filosofia no Brasil, enquanto instituição, no século XVIII, ela foi, né, uma expressão de pensamento para aprendizes do poder. No século XIX, ela surge enquanto uma expressão de classes dirigentes, né, a ideia de criar classes dirigentes para o país, e, portanto, isso significa importar um certo tipo de pensamento, tipicamente francês, e não qualquer pensamento francês, mas o pensamento da Terceira República, em que filosofia é uma ciência alta, né? Quando a gente tem uma primeira instituição que nasce junto com o primeiro órgão de financiamento no Brasil, como a CAPES, e em seguida a FAPESP, vinculadas à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em que a filosofia tinha como fim gerir tudo isso e gerir os critérios, a gente está fazendo algumas escolhas, e essas escolhas envolvem, por exemplo, dizer que a filosofia está restrita a uma classe, o que significa a exclusão, por exemplo, do filosofar para as crianças. E, além disso, né, para finalizar, nos Estados Unidos essas questões surgem nos anos 90, né? Então a gente tem essas discussões surgindo nos anos 90 nos grandes polos, né? E é uma discussão muito recente, de modo que há pouco espaço para isso, há textos que não foram traduzidos, como o do Michel Tosi, né, que é um defensor disso na França, que ainda está vivo, mas que não tem quase nada traduzido e que, se o tempo me permitir, eu traduzirei até o fim da vida. Mas, bom,
Acho que vou contar só uma anedota e vou deixar isso no ar. Há cerca de alguns meses, a maior universidade da América Latina adentrou em uma greve e fez um seguinte pedido à reitoria: exigimos um professor de questão de ensino de filosofia. Pois bem, os diretores aceitaram isso, aceitaram a verba para a contratação de um professor, né, para uma cadeira de questão de ensino, pela primeira vez na história dessa instituição, e o corpo dessa instituição negou. Isso é um signo, talvez, que signifique que o ensino está além da filosofia, ou ele é visto pelos filósofos como um além. E, bom, acho que isso responde por que não há filosofia e criança. Sim, perfeito, para finalizar. Perfeito. Gente, eu gostaria de continuar aqui comentando o trabalho de vocês três. Infelizmente, a gente não tem mais esse tempo, mas eu agradeço imensamente a participação e enfim, o interesse de vocês em participar do evento. Vocês contribuíram demais com a nossa proposta aqui, que era justamente isso, criar esse espaço de debate. E é isso, só muito obrigada mesmo. Agradecer também a quem assistiu a gente pelo YouTube, lembrando que amanhã a gente hoje ainda tem mais uma mesa às 19 horas, a mesa 10, e amanhã ainda tem a palestra de encerramento, que a palestra de encerramento, eu falei no início, né? Ela tem como tema... desculpa, gente, deixa eu só lembrar aqui qual é o tema. Ela tem como tema os desafios e as perspectivas da formação das docentes de filosofia para as escolas públicas baianas, com a professora Celeste Costa e o professor Roberto Kennedy Bastos. Então é isso, gente. Obrigada. Eu que agradeço também. Obrigada e parabéns por esse evento de grande importância.